O que é uma corrente excitomotora? Corrente excitomotora é qualquer corrente elétrica que permite ajustar ou tem os parâmetros adequados para gerar um potencial de ação na fibra motora que pode ser utilizada para auxiliar a contração muscular. Quais são os tipos de correntes excitomotoras? Corrente farádica, corrente de estimulação elétrica funcional FES, corrente russa, corrente interferencial e corrente Alce. Quando a eletroterapia excitomotora será utilizada? A eletroterapia excitomotora pode ser usada quando a contração muscular voluntária não for possível ou estiver sendo realizada com compensações. Por que a escolha da corrente russa para otimização da ativação muscular? As correntes de média frequência, alce, russa e interferencial são as mais indicadas para otimização da ativação muscular. Porém, como o ajuste de alguns parâmetros não podem ser feitos na corrente interferencial, como por exemplo tempo on e tempo off, fica como opção as correntes russa e alce. Portanto, qualquer uma das duas poderiam ser utilizadas. Escolhemos a corrente russa pela maior quantidade de recrutamento das fibras musculares devido à média frequência da corrente. Frequência da corrente elétrica versus conforto. Quanto menor for a frequência da corrente elétrica, maior será o desconforto causado pela corrente no paciente. Uma corrente de baixa frequência varia de 0 a 200 Hz. Uma corrente de média frequência varia de 1.500 a 9.000 Hz. A corrente russa é uma corrente de média frequência, por isso ela não será tão desconfortável. Os materiais necessários para a realização da terapia com a corrente russa são papel toalha, esparadrapo, gerador de corrente elétrica, gel condutor, álcool gel, cabos e eletrodos. Antes de iniciar o tratamento com o paciente, o terapeuta precisa realizar a asepsia da maca em que o paciente ficará acomodado. Essa higienização é realizada com álcool 70 e em movimentos paralelos que cobrem toda a extensão da maca. Além da maca, é necessário limpar travesseiros e qualquer outro tipo de material que o paciente poderá ter contato ao longo da sessão. Depois de ter feito a limpeza e higienização do local e dos materiais que serão utilizados, acomode o paciente em uma posição confortável e que, ao mesmo tempo, facilite o acesso do terapeuta ao músculo a ser tratado, nesse caso, o bíceps. Faça a asepsia na pele do paciente com álcool gel em toda a extensão do músculo. Escolha 2 eletrodos de borracha de tamanhos iguais proporcionais ao tamanho do músculo. Faça a limpeza desses com água e sabão. Use gel e espalhe homogeneamente na superfície dos eletrodos que entrarão em contato com a pele do paciente. Posicione os 2 eletrodos no músculo bíceps do paciente. Um eletrodo deve estar posicionado no terço proximal do músculo sobre o ponto motor e o outro eletrodo deve ser colocado no terço distal do músculo. Serão utilizados eletrodos do mesmo tamanho, que ficarão distantes pelo menos uma vez o tamanho do eletrodo e no máximo 2 vezes. Ambos os eletrodos devem estar posicionados perpendiculares às fibras musculares e aderidas no paciente com esparadrapo. Tente ajustar da melhor maneira possível para que toda a superfície do eletrodo fique em contato com a pele do paciente. Os parâmetros utilizados foram frequência de 50 Hz, duração de pulso de 250 microsegundos, limiar motor, rampa de subida de 5 segundos, rampa de descida de 5 segundos, tempo on de 10 segundos, tempo off de 30 segundos. Calcular o tempo necessário para a realização de uma série com 10 contrações, cada uma com duração de 50 segundos. Após ajustar os parâmetros, conecte um fio em cada eletrodo adequadamente antes de ligá-los ao aparelho. Apenas quando esses estiverem conectados aos eletrodos, o terapeuta deve ligar os fios à máquina. Depois de conectar o fio no canal escolhido e ajustar os parâmetros desejados, daremos início à eletroterapia com a corrente russa e observaremos as contrações das fibras musculares. Como rise de 5 segundos, tempo on de sustentação e contração máxima das fibras de 6 segundos, decay de 5 segundos e tempo off de 12 segundos para evitar a fadiga do músculo. Após o término da eletroterapia, aperte o botão de stop, reajuste todos os parâmetros para 0 e desconecte o fio do aparelho. Só então, retire os cabos dos eletrodos que ainda estão no paciente.
Retire cuidadosamente os eletrodos do paciente, jogando fora os esparadrapos. Limpe o local sujo de higiene do paciente e lave os eletrodos com sabão e água.